Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Episódio 33, O Grande Conflito, capítulos 10 a 12. Nos últimos dias, alguns cristãos se tornarão violentos, dizendo seguir a verdade e perseguirão aqueles que realmente baseiam sua fé nas Escrituras Sagradas. Tu, porém, lembre-se de que quem guia o povo de Deus é o Espírito Santo, não através de força e nem por violência, mas do estudo diligente da palavra. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Como vocês estão? Eu sou a Paula e estamos aqui reunidos para mais um episódio do podcast Tu Porém. E como vocês sabem, eu não estou sozinha. Eu estou com um incrível irmão Paulo da Vila Cosmopolita. Irmão Paulo, como você está? Eu estou ótimo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Hoje nós vamos ver uns assuntos muito legais que com certeza vai aguçar a sua curiosidade. Mas eu tenho outras pessoas muito sensacionais comigo, entre eles está o meu amigo Matheus. E aí, Matheus, que é lá da igreja do Boni 4. E aí, Paulo, tudo bem? É um prazer estar aqui, né? Agradeço o convite. Como o Paulo falou, a gente vai continuar comentando sobre o livro Grande Conflito, mas eu também não vim sozinho. Estamos aqui com a Letícia, que é lá da igreja de Itaquera. Letícia, como você está? Oi, Matheus, eu estou bem. Bom, eu sou a Letícia, como o Matheus disse, sou da igreja de Itaquera. Nós vamos comentar um pouquinho sobre o livro Grande Conflito. E eu estou aqui com a Paula, que é aqui do 15, nossa diretora do Tu Porém. Oi, gente, sou eu de novo, então é isso. Vamos lá, vamos começar mais um episódio. Bom, irmãos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, episódio de número 33. E como vocês sabem, né, estamos lendo o livro O Grande Conflito, que será distribuído agora no Impacto Esperança no dia 18 de março. E para aqueles que já receberam, né, estão nos ouvindo aí do futuro e chegaram até nós através do QR Code que está no livro, seja muito bem-vindo. E qualquer dúvida que você tiver, você pode escrever aí nos comentários do YouTube, que prontamente nós iremos te ajudar. Nós vamos começar esse episódio falando um pouquinho do capítulo 10, Alemanha. E nesse capítulo a gente vai continuar falando, né? Nos últimos episódios a gente falou bastante de Lutero e continuaremos falando bastante de Lutero, né? Porque ele é a grande figura da Reforma Protestante. E, irmão Paulo, o que o irmão achou desse capítulo? Eu achei super interessante, mas o que me chamou a atenção é que quando muitos daquelas pessoas que eram contra a reforma de Lutero, principalmente da Igreja Católica, do qual ele ainda pertencia, mas ele estava tentando explicar para todas as pessoas o que era, na verdade, a justificação pela fé, então eles acreditaram que Lutero havia morrido. Então isso me chamou muita atenção, porque eles pensavam que ele havia morrido. E por conta disso, alguns deles ficaram muito felizes, né? Porque, opa, ele morreu. Mas não, Lutero estava vivo. Isso chamou muito a minha atenção. E eles fizeram um voto solene. Interessante isso, que quando eles pensaram que Lutero estava morto, eles fizeram um voto de morte sobre a vida de Lutero e queriam, vingar o que eles acreditavam que Lutero estava fazendo de errado para a Igreja Católica, e na verdade não era errado. Lutero estava se aprofundando na Bíblia e ele entendeu que nós deveríamos buscar ao Senhor e não ficar fazendo coisas, por exemplo, coisas que na realidade Deus nunca pediu, como sacrifícios e coisas que Deus nunca havia pedido.
E eu sei que todos nós que estamos aqui acreditamos piamente que na vida de Lutero Deus sempre esteve com ele, como está com nós 4 aqui hoje, como está com você que vai estar nos ouvindo na sua casa. Então, na sinceridade de Lutero, Deus foi com Lutero. Então, Deus não permitiu que ele fosse oprimido ou morto por essas pessoas. É interessante, Paulo, porque nessa época, falando um pouco da Igreja Romana, eles privavam o acesso das pessoas a certos livros. Não era só a Bíblia, né? A Bíblia, para quem não sabe, ela era a única tradução que tinha para ela era o latim, né? Mas não era só a Bíblia que era restrita. Tinha alguns outros livros, como os livros clássicos gregos, que explicavam, né, as coisas do mundo. Tinham diversos estudos, né, de ciência. Um exemplo são os estudos geográficos, né, de alguns gregos. E as pessoas não tinham acesso. Então as pessoas não tinham estudo, né, suficiente. E é isso que Lutero ele queria quebrar. Lutero, através da Reforma, ele tentou dar acesso para as pessoas, acesso à Bíblia para as pessoas. E aí é interessante que no fim do capítulo, quando a gente vai ver, a gente vê que ele traduziu a Bíblia, traduziu o Novo Testamento. E aí as pessoas começaram a ter acesso e entender e debater sobre a Bíblia. É interessante isso, o irmão Paulo falou, e o Mateus também disse. O Lutero, o período que ele ficou desaparecido foi porque o protetor dele, o Frederico III, o sequestrou. Eu achei isso muito coisa de filme. Ele foi um sequestro fake, porque as pessoas queriam matar Lutero, né? E aí ele ficou esse tempo, ele ficou 10 meses desaparecido. E nesse tempo, como o irmão Paulo disse, né, as pessoas comemoraram tudo. Só que nesse tempo desse exílio foi quando ele traduziu a Bíblia para um alemão. A Bíblia não inteira, né, foi o Novo Testamento. Mas é interessante isso, que a gente vai estudar vários reformadores e eles várias vezes serão presos e tudo mais, e eles vão sempre usar esse momento que eles estão na prisão. A busca deles sempre é traduzir a Bíblia, deixar a Bíblia na linguagem do povo. Existe um perigo na época de Lutero, como existia um perigo na época de Lutero, como existe um perigo hoje, como existia também um perigo na época de Cristo, que está aqui no capítulo 10, onde fala das consequências visíveis dos falsos profetas. Então sempre existiram os falsos profetas no meio do povo, ensinando coisas que não estão na Bíblia. A preocupação de Lutero é que todas as pessoas conhecessem a Bíblia. E tem uma frase que muito chamou a minha atenção, que ele diz assim: eu vou pregar, eu vou debater, eu vou escrever, mas não vou forçar ninguém, pois a fé é um ato voluntário. Então, Lutero deixou bem claro que a fé é um ato voluntário, mas a você que nos ouvem, saibam que mesmo sendo um ato voluntário, nós devemos seguir ao Senhor, mas o Senhor deixou designado e escrito hoje com muita facilidade para nós na Bíblia o que nós devemos fazer. Então, mesmo que a gente é livre para aceitar ou não a proposta de Deus para conosco, mas Ele já deixou escrito o que nós precisamos fazer. Sim, é muito interessante o que o irmão Paulo, a Paula e o Mateus comentou, né, que a Bíblia é o caminho para tudo isso. E eu fiz um resuminho sobre o capítulo 10 e eu queria que vocês ouvissem um pouquinho para acompanhar. Bom, Lutero ele havia desaparecido, como a Paula disse. Seus inimigos eles estavam comemorando, mas ele volta. Mas havia alguns problemas. Muitos falsos profetas diziam que foram chamados para dar continuidade à reforma. Mas ao invés disso, eles estavam levando as pessoas a caminhos mais violentos, a levar a revolução religiosa à força. De forma violenta, não era isso que o Lutero queria. Ele queria que as pessoas aceitassem de coração, apenas não com palavras de força, né? Então, Lutero ele termina a tradução do Novo Testamento, como Mateus disse, e a reforma ela ganha mais força, mas a perseguição a essas pessoas que queriam ler a Bíblia e debater sobre ela também aumentou. Então, muitas pessoas sofreram.
Muitas pessoas sofreram mortes terríveis em prol do evangelho. E Satanás, ele luta ferozmente contra esses cristãos até hoje. É interessante isso que a Letícia citou sobre o que Lutero ele realmente queria com a pregação. Porque e isso não só foi na época de Lutero, mas em outros períodos históricos e até hoje às vezes. As pessoas tentam fazer com que as outras pessoas aceitem pela força o seu ponto de vista ou o seu pensamento, né? E isso é um alerta pra gente. É um alerta de que nada é pela força. A gente tenta impor as coisas para as outras pessoas e não é assim. E nessa época, Lutero, quando ele desapareceu, esses falsos profetas começaram a ter uns atos revolucionários, mas de forma violenta. Eles falaram, não, nós somos os sucessores de Lutero e a gente precisa dar continuidade, porque o que ele começou não foi suficiente, a gente precisa dar continuidade. Só que até tem um rapaz, o nome dele é meio difícil de falar, mas eu vou falar só o primeiro, que é Thomas Müntzer, alguma coisa assim. E ele é um desses caras que tenta fazer a reforma de forma violenta. E muitas pessoas sofreram. Pessoas que ainda não seguiam a reforma sofreram por causa disso. Mas Lutero ele disse que se alguém sofresse pelo que ele estava pregando, ele pararia. Porque ele não queria que a pessoa aceitasse pela força, mas sim pelo coração. Na época, as autoridades civis e eclesiásticas, eles recorreram à prisão. Gente, foi horrível. Era prisão, era tortura, era fogo, era espada, mas sem sucesso. Quanto mais cruel eles eram com o povo, eles eram com as pessoas, mais renascia a chama da palavra de Deus. E isso é muito lindo. Então, e com tudo isso acontecendo, como a gente tentou trazer para você em poucos minutos aqui, começou então um protesto. E esse protesto, no livro Grande Conflito, ele trata como que começou lá na Alemanha, na Dieta de Spira, em 1529. Mas teve ali a coragem e a firmeza de homens que resultaram na liberdade da consciência das gerações seguintes e deram à Igreja Reformada o nome de protestante. Foi aí que a Igreja Reformada chamou protestante. Você que me ouve, você que é de uma igreja adventista, ou de uma Assembleia de Deus, ou de uma Brasil para Cristo, a sua igreja existe porque Lutero lutou através de ver que o que estava na Bíblia não era o que a Igreja Católica pregava, e por isso a sua igreja existe hoje. E o nome protestante vem de protestar, ou seja, eu não aceito o que a Igreja Católica colocava, por exemplo, como o período da Inquisição, que eram as obras que salvavam as pessoas. Ou seja, eu pequei, eu dou dinheiro e estou perdoado. Então, daí, nesse dia do ano de 1529, começou então a aparecer as igrejas chamadas protestantes, que na maioria das vezes hoje nós não tratamos mais elas assim. Nós tratamos hoje como igrejas evangélicas. Acho que só uma coisa que é legal falar, uma experiência minha, eu estava dando aula esses dias, e um aluno perguntou essa questão da Igreja Católica, e ele era católico, né? E aí, como que a gente responde, né? Essa questão. E ele perguntou, né? Não, como que era, né? Nessa época, as pessoas, o que a igreja fazia? Porque eu sou católico. E aí eu tentei pensar numa forma ali de falar, né? E que ele não me entendesse mal. E eu disse que o grande problema da Igreja Católica, e não só da Igreja Católica, mas de qualquer religião que nós vemos ao longo da história até hoje em dia, é se aliar à política, né? Esse é o grande problema, quando a religião se alia à política, porque sempre o poder parece que vai falar mais alto, né? E aí as pessoas vão querer poder ao invés de adorar a Deus verdadeiramente.
O irmão Paulo falou da dieta de Spira, né? Mas teve, depois em 1530, teve a dieta de Augsburgo, que foi uma tentativa de fazer a reconciliação entre protestantes e católicos. E foi nessa dieta que Lutero e Melanchthon, eles apresentaram um documento que se chama Confissão de Augsburgo. Que essa confissão é um documento que tem 28 artigos e que basicamente eles explicam as crenças, né, da protestante, né? O que a igreja era contra, o que a igreja protestante era contra a igreja católica e o que elas tinham em comum. Porque essas primeiras igrejas protestantes não eram contra tudo da igreja católica que elas iam. Como eu falei também no episódio passado, a primeira tentativa dos reformadores era reformar a igreja e não formar uma nova igreja, uma nova denominação. Então, eles, através desse documento, eles tentaram ali selar uma paz, explicando o que eles ainda criam que era ensinado pela Igreja Católica. Por exemplo, Lutero e Melanchthon ainda eram a favor do batismo de crianças, por exemplo. Eles eram pedobatistas, mas eles iam contra a adoração aos santos. Então, eu acho legal falar isso porque a reforma protestante, ela foi progressiva, ela não veio tudo de uma vez. Deus não revelou tudo de uma vez. Cada um foi estudando mais a Bíblia e a verdade foi sendo revelada aos poucos. Eu gostaria de colocar aqui uma frase que eu achei muito linda do livro O Grande Conflito, que é esse que nós estamos aqui comentando com muito prazer, que diz que tinha um local secreto aonde Lutero orava. Mas o interessante é que do local secreto vinha o poder que abalou o mundo da reforma. O lugar era em Augsburgo. Lutero, ele não passava um dia sem se dedicar no mínimo 3 horas de oração. Ou seja, se você me ouve aí e você tem dúvida de algum assunto da palavra de Deus, ou de algum assunto que você queira, ou de alguma resposta que você queira para Deus, de Deus, então pegue esse exemplo bom de Lutero, como Lutero pegou o bom exemplo de Paulo, e ore. Fale com Deus, porque Lutero, ele fazia 3 horas de oração por dia. E se você for na Bíblia, a Bíblia diz que José orava 3 vezes ao dia. Não diz quanto tempo José orava. Mas a todos vocês que me ouvem aqui, eu não sei qual a situação você vai estar ouvindo esse podcast, mas nós, antes de começarmos aqui o podcast, o comentário, nós oramos. Então nós acreditamos que através dessa mensagem que você está ouvindo, Deus também vai te abençoar, quando você também, como Lutero, como nós, e como Pedro, como Tiago, como João, dobrar o joelho e falar com Deus. Eu tenho um ditado que minha mãe diz muito, que quanto mais oração, mais poder. E é como o irmão disse, né? Quando a gente tem que pegar o exemplo dessas pessoas que passaram pela Bíblia e que pode nos dar uma experiência, né? De uma vida em oração. Agora no próximo capítulo nós chegamos à França. Porque Lutero era alemão e ele iniciou ali a reforma na Alemanha. E nesse capítulo 12, a gente é apresentado a um pré-reformador, o Lefebvre. Eu não falo francês. É isso mesmo, Paulinha, Lefebvre. Lefebvre. Ele, em 1512, ele já pregava sobre justificação pela fé. Então, mais uma vez, a mensagem não veio apenas com Lutero. Pessoas antes de Lutero já estavam sendo inspiradas pelo Espírito Santo a falar, a revelar que a nossa justificação é pela fé. E aí começou, né? A França, a gente vai estudar um pouquinho, foi um país bem conturbado para a reforma. Foi um período muito difícil que desencadeou várias coisas. E eu vou passar aqui pro irmão Paulo. É muito interessante quando ela cita Lefebvre, irmãos, porque ele tinha convicção do pecado. Todos nós somos pecadores. E ele tinha convicção que nenhum ato de penitência, o que era
orientado na época pela Igreja Católica, nenhum ato de penitência era capaz de extinguir o pecado da gente. Ele ouvia as palavras, ele dizia, Lefebvre falava para as pessoas, a salvação é de graça e somente a cruz de Cristo é que abre os portais do céu e fecha as portas do inferno. Veja que coisa linda. Lefebvre, e então ele começou a espalhar essa luz para os seus alunos. Os alunos ouviam e depois eles passavam isso para os pais. O interessante é que Deus tomou Lefebvre de uma forma que os trabalhadores nos campos e os artesãos nas oficinas, eles se alegravam em seus labores diários, conversando as preciosas verdades da Bíblia. Ou seja, quando Lefebvre deixou ser usado por Deus, então ali ele virou um instrumento nas mãos de Deus. E a verdade se espalhava para as pessoas nobres, mas também se espalhavam para as pessoas simples. Mateus e os meninos que estão aqui, a Letícia, a Paulinha e eu, nós sabemos que durante todos os capítulos, Deus sempre usou os nobres e os príncipes por conta da eloquência, da facilidade de comunicação, da situação às vezes financeira favorável de deslocar, mas Deus também usava as pessoas simples. Então Deus usava todas essas pessoas. E é interessante porque tem até um capítulo do livro Grande Conflito que tem esse título, Coragem. Todos esses reformadores precisavam de coragem, né? Tanto Lefebvre quanto Martinho Lutero, como John Wycliffe, como a gente viu também, João Calvino, né? Todos eles precisaram de coragem e também precisaram sair da zona de conforto. Às vezes a gente parece que está confortável, né, no lugar. Como eles estavam. Martinho Lutero, ele tinha uma alta posição na igreja. Por que então ele, vou sair dessa posição, vou começar a arrumar briga? Mas ele foi usado por Deus, ele teve coragem para ver o que é certo. Bom, esses dias eu acho que todas as pessoas já passaram sua experiência, mas esses dias eu estava andando na rua com o Matheus e passou um irmãozinho por nós e ele perguntou, você conhece Jesus? Aí a gente, não, nós somos adventistas, ele é da Testemunha de Jeová. E eu e o Matheus, a gente pode pensar, se cada cristão, se cada pessoa passasse pela rua e fizesse essa mesma coisa, olha o tanto de pessoas que conheceriam Jesus, ou o tanto de pessoas que já estariam ali encaminhado, né, para o céu. Então, isso eu acho que é um exemplo para nossa vida, sabe? Tem um mini trechinho nesse início de capítulo que a Ellen White, que é a autora do livro, né, do Grande Conflito, ela escreve o seguinte: a irmã de Francisco I aceitou a fé reformada. Francisco I, na época, era o rei da França. E essa irmã dele que aceitou a fé reformada foi a Margarida de Navarra, futuramente. E ela, futuramente, ela aceita a fé reformada, como já dito. Ela se torna duquesa, acho que ela já era duquesa, e ela utiliza os territórios dela para salvar os protestantes, porque aqui a França sempre foi muito conturbada, sempre houve muitos conflitos entre católicos e protestantes, e os protestantes precisavam de refúgio, porque eles eram minoria, né? O mundo todo era católico, eles eram minoria. Então, quando a perseguição começa a apertar, ela começa a receber essas pessoas, esses protestantes, nos territórios dela. E futuramente ela vai casar com um próximo rei. E aí ela utiliza do castelo dela para salvar as pessoas. A gente ainda vai entrar a falar um pouquinho de Calvino, mas eu já vou dar um pequeno spoiler. Nos quando ele começa a sofrer perseguição também por estar pregando a reforma protestante, ele consegue refúgio nos territórios da Margarida de Navarra, e é ela também que consegue convencer o marido a deixar as acusações de Calvino de lado, e isso permite com que Calvino seja libertado. Então, assim, é um pequeno detalhe, e eu quero deixar aqui para quem quiser saber mais, porque o livro O Grande Conflito fala muito da reforma e fala muito dos reformadores, os homens reformadores, que obviamente são importantíssimos, mas há um livro
chamado Reformadoras, que vai falar da história de algumas mulheres que viveram durante a Reforma. Então vai contar também a história da Margarida de Navarra, vai contar a história da Catarina von Bora, que era esposa de Lutero. Então vai mostrar assim como as mulheres desses reformadores os ajudavam, e não só elas, né, como algumas mulheres que tinham poder, que eram duquesas, também ajudavam, enfim. Então fica aqui a recomendação, o livro é Reformadoras, sai pela editora Thomas Nelson, Brasil, e as autoras são a Ruth Salviano Almeida e a Jaqueline Souza Pinheiro. O link vai estar na descrição do vídeo para quem quiser. Como a minha amiga Paulinha aqui já mencionou sobre Calvino, um pouquinho antes dele ainda na França, nós tivemos Berquin. Por que eu quero citar? Porque Berquin fez uma coisa ousada. Berquin, ele se fortaleceu no evangelho e ele decidiu, Mateus e meninas, ele decidiu partir para uma medida mais ousada. Além de se posicionar em defesa da verdade, ele começou a atacar o erro. Quando ele começou a atacar o erro, então Berquin teve um fim trágico. Ele sabia que a igreja ia perseguir ele. Então, quando ele ficou sabendo que talvez ele iria ser preso ou açoitado, ele vestiu uma capa de veludo, uma jaqueta de cetim, ele ficou maravilhosamente bem vestido e ele foi colocado numa estaca. Então ele foi... Naquela estaca ele tentou falar e as pessoas não permitiram que ele falasse. Ele foi enforcado e ali atearam fogo em Berquin. Então essa era a forma que na época a Igreja Católica tinha de tentar cessar a voz dessas pessoas. Assim como tentaram cessar a voz de Berquin, aparece um ilustre Calvino, como já citado João Calvino, como citado pela minha amiga aqui, a Paulinha. E Calvino, ele falou uma frase que chamou a minha atenção. Ele disse assim, de jeito nenhum eu vou aceitar essas novas doutrinas. Mas Calvino, como nós aqui estamos fazendo, preferiu então estudar, ler e entendeu então que ele era uma pessoa que entendeu sobre a Bíblia. Mas Calvino, ele viu Berquin sendo queimado e achou que Berquin era um herege. Berquin não era um herege, Berquin era um defensor da palavra de Deus. E já vou passar para o meu amigo Mateus aqui, que eu sei que quer falar. Então, mas eu quero dizer uma coisa para vocês sobre esse capítulo da França. Aqui, onde a gente teve mortes muito horríveis, mortes horrendas, muitas pessoas morreram, Morin e outros reformadores. Nessa época, a França virou um reino de terror. Então as pessoas morriam aos montes. A alegria das pessoas estava em falar o evangelho. E quando as pessoas vinham até elas, no caso, digamos assim, para você entender, a polícia católica chegava, elas continuavam serenas e felizes. E elas eram presas e elas morriam, elas iam para execução, mas com eloquência, sempre pregando o evangelho. Irmãos, vocês que me ouvem, jovens, não acreditem que a palavra de Deus chegou com você com tamanha facilidade. Deus esteve com esse povo revolucionou o evangelho, revolucionou a verdade. Esse povo vivenciou tudo aquilo que eles poderiam, e quando eles não puderam mais, eles entregaram a vida deles para que você tivesse essa Bíblia que você tem aí, traduzidinha, bonitinha em português, para você ler. E às vezes você fala que é difícil, mas para esses não foi difícil não. Para esses, eles entregaram a vida, eles morreram para que você tivesse essa Bíblia na sua mão. É interessante que todas essas pessoas que morreram em prol do evangelho, eles não morriam tristes, né? Eles morriam felizes. Eles cantavam muitas vezes. Todas as pessoas que eram perseguidas e eram mortas, às vezes queimadas ou enforcadas, elas morriam louvando a Deus, porque assim como Paulo, eles tinham combatido o bom combate, eles tinham feito a parte deles. Eles tinham pregado o evangelho ao máximo. E como Paulo disse, muitas vezes a gente tem dificuldade, não quer ler a Bíblia, mas a gente sempre precisa lembrar das pessoas que morreram para que a gente tivesse uma Bíblia bonitinha e traduzida nas nossas mãos. Mas por causa de pessoas como ele, apareceu, por exemplo, o professor Froment. Esse professor, ele falava para os alunos. O aluno ouvia e falava para quem? Para os pais. E assim o evangelho ia criando suas raízes. Roma queria sempre apagar a luz da reforma. Eles queriam continuar na ignorância das trevas, porque nem os próprios padres, como a gente vai ver em outros capítulos
escritas mais para frente, nem eles conheciam as escrituras. Só os seus grandes líderes sabiam ler. Mas por causa de pessoas assim, a Europa Ocidental, começando ali com Genebra, ela se abriu para o Evangelho. E lá apareceu pessoas, como a gente vai ler, que a sua fé aumentou muito, como por exemplo, já conhecido de alguns que nos ouvem, a de John Knox e de outros reformadores, que esses protestantes aí partiram então para a Holanda e para a Espanha. Da França eles foram para todos esses lugares. E agora, Paulinho, nós vamos entrar aqui já no norte da Europa, porque o Evangelho saiu ali da Alemanha e já começou a caminhar para todos os países de lá da Europa. Bom, gente, o papo tá muito bom, só que esse capítulo 12, ele é um capítulo grandinho, tem muito mais coisa pra falar. Os irmãos que quiserem saber lá, mas tem que ler o livro, né? Esse livro é de fácil acesso, você pode achar ele em qualquer igreja adventista, ele é de graça. É grátis ele, Paulinho? Ele é de graça. Não paga nada? Não paga nada. Que bênção. Muito diferente da época dos reformadores, hein? A palavra está muito mais acessível a nós. Então, você que está nos escutando, se quiser esse livro, pode ir em qualquer igreja adventista do sétimo dia, que esse livro é disponibilizado de forma gratuita. Tem também na internet, se você jogar O Grande Conflito PDF, ele está disponível de forma gratuita também. E aqueles irmãos que tiverem mais interesse, porque assim, cada personagem, cada pessoa aqui citada, que a gente falou de Lutero, Calvino, Margarida de Navarra, John Knox, cada pessoinha aqui dá um episódio de podcast de 2-3 horas tranquilamente pra falar só da história deles. Então, aqueles que tiverem mais interesse podem também acessar o link de um podcast que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. O nome do podcast é Bibotalk, é um podcast teológico e eles fizeram isso por nós, irmãos. Eles gravaram eles gravaram vários especiais da Reforma Protestante e tem praticamente um episódio para cada reformador e é muito interessante saber sobre a vida deles. Então, aqueles que querem saber mais, leiam O Grande Conflito, ouçam os podcasts, ouçam o Tuporém. E é isso, irmãos. Estou ficando por aqui e até a próxima.